Bom, termina a hora de fazer uma pequena pausa, né? Muita gente fala, professor, mas peraí, estava olhando na apostila, eles falam que isso aqui se chama lei de Lorentz, é verdade, né? A regra da mão, na verdade, é lei de Lorentz, só que seria aquela que dá o aspecto vetorial, né, da força, a direção e o sentido dela. A equação de Lorentz, que eu uso para calcular o valor da força, né, é Q VB, carga, velocidade e campo magnético, tá bom? Professor, eu estava olhando na apostila aqui, tem um seno, cosseno, depende do livro, né? Na verdade, vocês sabem, né? Todas as formulinhas que tem seno e cosseno implicam uma decomposição vetorial. Então, eu não uso isso aí, tá? Eu sempre coloco a formulinha sem seno ou cosseno. E aí, como é que eu vou pensar? Se tiver um vetor inclinado, no caso, vamos esclarecer, né? Os vetores aqui são v, velocidade, né? E b. Tá? Então, se um deles estiver inclinado em relação ao outro, eu vou decompor. Tá? E aí eu vou utilizar uma das parcelas para calcular. Tá bom? Qual delas será que vai ser? Vocês percebem que pela própria regra da mão, né, você só vai conseguir aplicar a regra da mão quando a velocidade for perpendicular ao campo. Tá? Então, a trajetória também só vai ser circular, completamente circular, se a velocidade for perpendicular ao campo. Senão, não vai acontecer isso. O que vai acontecer? Vamos fazer um exemplo aqui, né? Vou colocar uma partícula sendo lançada para a direita. Tá? Aqui não importa o sinal mesmo, tá? Vocês já vão entender por quê. Só que faz de conta que o campo magnético seja inclinado. Tá? O ângulo aí tanto faz, eu sempre coloco um número, né? Vamos colocar aí, tá? Colocar 30 graus, por exemplo. Tá bom? A perguntinha é, o que eu faço agora, né? Quem está acompanhando todas as aulas já deve estar ficando craque, né? A ideia é a seguinte, toda vez que eu tenho um vetor inclinado, eu acho a parcela x desse vetor e eu acho a parcela y. Tá? Então seria by e bx. Na hora que você decompõe o vetor some. Tá? Então, na verdade, essa figura que começou inclinado, né, dois vetores em verde, um inclinado 30 graus em relação ao outro, eu decompondo, eu fico com três vetores assim, ó. By, vertical para cima, e aí você vai perceber por que eu não apaguei essa figura da esquerda aí. Tá? Bx, horizontal para a direita, e, finalmente, vou colocar numa cor diferente, né, a velocidade mesmo da partícula aí. A velocidade da partícula era, vou colocar um pouquinho para cima, né, para não sobrepor, horizontal para a direita também. Tá? O que você percebe na hora que você decompõe? Apenas a parcela by é perpendicular à velocidade. Então, só a parcela by é que vai ser o quê? Vai ser aproveitada, né, no cálculo da força de Lorentz aí. Tá bom? Aí você vai lembrar, é só lembrar quem está perto do ângulo é cosseno, quem está longe é seno. Tá? Então, na verdade, by seria quem? Seria b seno θ. Tá bom? Por isso que na equação original de Lorentz, a fórmula de força não é QVB, é QVB seno θ. Tá? Um dos motivos de eu tirar esse seno cosseno é porque eu já lembro de decompor na hora. O outro motivo é que aqui vai ser seno ou cosseno, depende de onde o ângulo estiver marcado. Tá? Por isso que eu não gosto que vocês decorem a fórmula com seno ou cosseno. Porque aí, se eles mudarem o ângulo de lugar, você erra completamente. Tá bom? O mesmo acontecia com fórmula de trabalho, acho que vocês recordam isso aí. Gente, para variar, eu começo falando de um assunto, né? Vou para outro, mas aqui vale a pena, talvez ajude vocês a entenderem melhor, né? Na aula de trabalho, energia, né? Isso no primeiro ano, vocês aprendem o seguinte: suponha que tem um bloquinho, superfície sem atrito, ele anda uma distância, sei lá, de 8 metros para a direita, quando aplicar uma força aí. Agora, suponha que a força não seja horizontal, que ela seja inclinada de um certo ângulo alfa. A força vale, por exemplo,
10 newtons aí, tá bom? Perguntinha, qual o trabalho dessa força aí? Vou marcar o ângulo aqui, tá bom? Chamar de alfa. Lembrar em vestibular, ou eles dão o ângulo, e aí você tem que saber seno e cosseno, ou eles dão o valor do seno ou do cosseno de alfa. Tá? Quando o vestibular é bonzinho, eles dão os dois. Só que não esqueçam que você tem a obrigação de saber se seno de alfa, por exemplo, é 0,6, cosseno de alfa vale 0,8. Por quê, hein? Tá. Lembra do triângulo 6, 8, 10, né? Ou lembra da propriedade fundamental da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, se eles passarem o valor do seno, você tem que saber o cosseno e vice-versa. Tá? Esquece um pouquinho isso aqui, só comentário de matemática, né? O que eu queria que vocês percebessem é o seguinte: esse vetor está inclinado, eu vou decompor em duas parcelas, fx e fy. Como a gente está com raciocínio fresco na cabeça, né? Fx seria f cosseno de alfa, que ele está grudado no alfa, né? E o fy seria f seno, né? Mas para a mecânica, a lógica é a seguinte: se eu quero que o objeto ande 8 metros para a direita, só vai afetar isso aqui a força que for para a direita, que é meio lógico, né? Na verdade, então, tem que pensar assim: eu não vou utilizar os 10 newtons dessa força inclinada para o objeto andar para a direita. Eu só utilizo essa parcela fx, só a parte que tiver efetivamente para a direita. Tá? Então é por isso que vocês lembram, a formulinha de trabalho, letra tal, né, é força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Isso aqui é a fórmula do jeito que está no livro. Só que eu nunca uso isso aqui porque eu sempre lembro assim: trabalho é força vezes a distância. Se a força estiver inclinada, eu decomponho ela. Tá? Se vai ser seno ou cosseno, depende de onde o ângulo está marcado na figura. Você percebe que se você decorar a formulinha assim, ó, tá bonitinho. Professor, eu sou bom aluno, eu decorei a fórmula do jeito que o livro mandou. Tá? O livro não sou eu. Tá? Você decorou do jeito que o livro mandou, chegou no vestibular, faz de conta que eles marcam o alfa aqui em cima. Aí você sentou na maionese. Né? Porque se o alfa estiver aqui em cima, essa parcela aqui seria seno. Então a formulinha seria f de seno de θ. Tá? Como isso aqui acontece em várias fórmulas de física, todas as fórmulas que têm seno ou cosseno, eu tiro. E eu fico dependendo de você lembrar que o vetor inclinado tem que ser decomposto. Tá? Outro motivo de eu ter falado de mecânica, né, no meio da aula de eletromagnetismo, é o seguinte: para mecânica, toda vez que você tiver que decompor um vetor, está na cara que o aproveitamento desse vetor vai ser sempre ao longo do deslocamento, ao longo da velocidade e assim por diante. Tá? Para o eletromagnetismo, não. A parcela que importa é sempre a parcela perpendicular. Tá bom? Que aí você não precisa ficar decorando se é seno ou cosseno. Você olha na hora aonde o ângulo está marcado. Tudo bem? Só para acabar, já que eu comecei nisso aqui, qual seria o trabalho então? O trabalho seria, imagina o seguinte aí: se a força fosse horizontal, valendo 10, aí seria 10 vezes 8, 80 joules. Isso aí seria, por exemplo, a energia que eu gasto para deslocar esse objeto nessa distância aqui que eu mencionei de 8 metros. Tá? Só que se eu inclinar a força aqui, por que será que vai dar uma energia diferente? Pensa da seguinte forma: se eu puxar o objeto inclinado assim, e eu quero que ele ande para a direita, uma parte dessa força eu vou estar desperdiçando. Né? Por quê? A parte Fy para cima não faz o objeto andar para a direita. Ele faz o objeto subir, ou tenta fazer o objeto subir. Então, essa parcela Fy da força seria desperdiçada aí nesse problema. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, o modo mais fácil de você lembrar dessa formulinha, sem ser desse jeito aqui enganoso, né, é lembrar que o trabalho é a força útil vezes a distância. Que aí você recorda, pensa na hora o que é útil ou não. Na mecânica, se você quer que ele ande para a direita, a força útil seria a força que puxa para a direita. Bem fácil de lembrar. Então seria o quê? Nesse caso, F cosseno de alfa. Tá bom? Quem não gosta de trigonometria, nem matemática, que parece complicado, né? Mas não é não. Então continuou o cálculo. A força é 10. Cosseno de alfa eu falei que é 0,8. Só para a gente ter um número para pensar. E a distância é
8. Aqui vai dar 8 vezes 8, 64 joules aí. Vocês lembram que eu acabei de falar para vocês, se a força fosse 10 newtons totalmente horizontal, o trabalho seria 80 joules. Tá? Então, eu estaria aproveitando 80 joules da minha energia para deslocar o objeto. Fazendo inclinado assim, eu só aproveito 64 joules aí. Tá? A ideia é essa, tá? Porque eu estou desperdiçando uma parte dessa força aí, ok? Bom, voltando ao eletromagnetismo, vamos dar uma resumida rápida, né? E aí você vai saber o que fazer em vestibular. Primeiro, se você perceber que tem um campo magnético B agindo sobre uma carga, se pedir a direção e sentido, você coloca a mão, faz a regra de mão, né? Mas primeiro verifica. Se B for perpendicular à velocidade, né? Aí você vai ter uma trajetória circular. Eu ainda não falei isso, mas seria circular e uniforme. Já vou explicar por quê, tá bom? Como eu acabei de falar de trabalho, né? Se o B for lançado paralelo, perdão, se a velocidade, né, da partícula for paralela às linhas de campo, nada vai acontecer, quer dizer, não vai ter força magnética. Se não tiver força, você lembra da primeira lei de Newton, a lei da inércia, né? Na ausência de forças, o que acontece? O objeto mantém movimento retilíneo e uniforme. Então, se acontecer isso aqui, ó, você não vai calcular absolutamente nada pelas fórmulas do eletromagnetismo. Você vai ter um MRU. Se você tiver movimento circular uniforme, aí você usa as duas formulinhas do Kibbe. Tá? A pergunta mais difícil, né, o consolo é que isso não costuma cair na primeira fase, né, é o que acontece se você tiver um vetor velocidade inclinado em relação ao campo, ou vice-versa. Tá? Não vou pegar aquele caso de novo, aí vocês vão perceber. Se eu tiver uma partícula positiva indo para a direita e um campo inclinado aí, assim, só que agora vamos sem número, né? Só para pensar um pouquinho, tá bom? O que vai acontecer com essa partícula aí?